Eu sou a Dani. Eu sou a Júlia. E esse é o Vini. E a gente vai fazer o trabalho de religião, que é sobre a evolução dos videogames. Yeah. A gente vai começar pelo Atari 2600, que foi lançado em 1977, e os gráficos eram quadrados. E foi uma inovação da época, porque não havia consoles conhecidos, só tinha o primeiro, que era o Odyssey, e o Atari foi uma inovação da época deles. E o exemplo dele é o Pitfall, como vocês podem conferir em algum lugar. Tá. Depois de algum tempo da Atari, surgiu o Nintendo. Foi lançado em 1973. E, bem, os gráficos não eram tão melhores, assim, mas eram menos quadrados. Tá, o sucesso do Nintendo foi porque os preços dele eram muito baixos. E um exemplo de jogo é Um tempo depois foi lançado o Mega Drive, no Japão em 1988 e no Brasil em 1990. Os gráficos eram bem mais evoluídos comparado ao do Nintendo e era baseado em cartuchos, mas depois houve uma expansão em que podia colocar CD-ROM, que era uma inovação da época. E um jogo que marcou muito essa época foi Sonic the Hedgehog 2. Partindo disso, nós vamos para a segunda geração de consoles. Começando pelo Super Nintendo. Foi lançado em 1990 no Japão, que é seu país de origem, e só chegou no Brasil em 1992. Então, o Super Nintendo ele seguiu o caminho do seu único antecessor, que era o Nintendo, mantendo um bom hardware e o preço baixo. O controle do Super Nintendo também sofreu modificações e ele ganhou mais botõezinhos. Um exemplo de jogo é o Super Mario World, que vocês todos conhecem. Até porque o Super Nintendo marcou a vida de todo mundo. Yeah. Até porque ele, depois do Super Nintendo, só foi lançar um outro console 3 anos depois, que se chama o PlayStation 1, que também marcou a vida de muita gente. Quem não jogou, tem que jogar. Bem, ele foi lançado em 1995. Ele vendeu mais de 103 milhões de unidades por ter gráficos completamente inovadores comparado aos anteriores. E usou um novo sistema de hardware. Exemplo dele é o tão conhecido Resident Evil, que eu mais gosto é o 3. E então chegamos a mais um Nintendo! Lançado um ano depois, em 1996, que é o Nintendo 64. Ele surpreendeu bastante, porque ele quase superou o PlayStation 1 por ter os gráficos em 3D. O joystick também era diferente, era um modelo inovado. O Nintendo 64 só não superou o Play 1 porque na época o CD-ROM tava em alta, assim. Era pra você Mas saber o 64 insistia em usar os cartuchinhos tão legais que a gente soprava. Eu nunca soprei cartucho. Um exemplo de jogo do Nintendo 64 é o Legend of Zelda, Ocarina of Time. E agora nós chegamos ao último da segunda geração, que é o tão conhecido e mais ou menos atual PlayStation 2, que foi lançado em 2013 aqui no Brasil. Ele foi um dos mais rápidos a serem desbloqueados porque ele era muito popular na época e foi o console que mais vendeu no Brasil, cerca de 55% das vendas que tinha dos consoles, superando a nova geração, que é apenas 35%. E um exemplo de jogo de PlayStation 2, que é o tão conhecido que todo mundo adora jogar, GTA San Andreas. Passenger, show us your hand. Stop. Get down on your knees. Now down on your stomach. There you go. E agora nós vamos com o Vini. Ele vai apresentar agora a terceira fase, terceira geração, como quiser, mostrando os consoles mais atuais, ou quase. O Xbox 360 é um videogame da Microsoft que foi lançado em 2005.
O Xbox 360 é considerado um videogame de entretenimento, não só para gamers, mas para a família inteira. Um dos acessórios do Xbox 360 é o Kinect, que é uma forma de jogar sem usar controles, tornando mais divertido o videogame. O Nintendo Wii é o quinto console da Nintendo, foi lançado em 2006. Dentre as suas características marcantes, o Wii inovou ao trazer um controle sem fio, capaz de detectar movimentos através de um acelerômetro. O Wii ficou mais famoso ao ser usado para combater a obesidade infantil nos Estados Unidos. O PlayStation 3 é o console da Sony, que veio logo após a Nintendo Wii. É o console da sua geração mais voltado para os games, mas também para o entretenimento, pois possui um leitor Blu-ray, que pode ser utilizado para olhar filmes. Em questão de gráfico, o PlayStation 3 e o Xbox 360 são muito parecidos, com os gráficos muito bonitos. Já o Nintendo Wii perde feio para eles. Oi. 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 Não, de novo. Porque a gente disse oi. Partindo de... E só veio no Brasil só veio. Esse Beto me mordeu. Olha o pé dela. É vida louca. Esse Nintendo tem que ler o 1992. Meu Deus. O Super Nintendo, ele caminhou no mesmo caminho, não. Ih, porra. Não, olha, cara, você não vai sair do nada. O Super Nintendo faz essa informação tá errada. Então tira a informação, porra. Oi, Oi, eu sou a Dani. eu sou a Júlia. E esse é o Espírito. Nós vamos fazer nosso trabalho de região É. com o espeto. E a gente vai falar sobre. A evolução dos videogames. Começa o espeto. Eu sou o espeto e vou falar sobre o Atari 2600. Eu acho que não. Eu também acho que não. Ai, Deus.